Nesse vídeo, nós vamos justamente agora fazer a classe modelo do usuário para que possamos assim fazer aquela integração com o Mongoose. Bom, vamos abrir aqui o nosso Visual Studio Code e vamos abrir aqui na pastinha Source, e dentro da pastinha Source nós vamos ter aqui uma pasta chamada Models, e dentro da pasta Models nós vamos ter um arquivo que nós criamos que se chama user.model.js. Esse arquivo ele tem como intenção e a responsabilidade dele de criar a classe do modelo user usando aí o Mongoose. Então, já que a gente vai usar o Mongoose, a gente precisa justamente usar esse pacote. Então, vamos criar aqui algumas variáveis, entre elas aqui chamando justamente o pacote Mongoose, onde vou dar aqui um require, chamando um Mongoose. Aqui também, como a gente vai trabalhar com o usuário e justamente o user é que vai precisar fazer o login, então a gente vai começar a trabalhar com criptografia de dados. Então, a gente vai precisar aí do bcrypt.js e do JWT também. Então, vamos começar a chamar esses dois pacotes, que nesse caso vai ser o crypt e, por último, o JWT. Que nesse caso aqui, o nome dele vai ser JSON Web Token. Beleza. Se vocês abrirem agora a documentação do Mongoose, que inclusive, caso vocês não conheçam, eu vou estar deixando na descrição deste vídeo todas as referências que a gente está usando justamente no desenvolvimento dessa série, lá mostra como que a gente deve usar os tipos, como a gente deve incluir algum dado requerido ou obrigatório dentro do Mongoose, e é bem simples, tá? Primeira coisa que a gente precisa é criar um esquema, onde esse esquema, ele chama justamente esse pacote do Mongoose. Então, a gente precisa fazer essa referência dele aqui. Depois disso, a gente vai criar uma outra variável, a qual a gente vai chamar de user schema. Então, o que vai ser esse user schema? Esse user schema é justamente todas as propriedades que são, vamos dizer assim, refletidas dentro de uma base de dados, né? Então, vamos aqui incluir essas propriedades do usuário que nós vamos precisar usar durante essa aplicação. Então, uma delas aqui é o name, no caso vai ser o nome do usuário. Nesse caso aqui, o name vai ser do tipo string. Vamos dizer que o tamanho máximo do nome que a pessoa vai poder incluir vai ser no máximo 50. E vamos dizer que este campo ele é requerido, ou seja, obrigatório. Feito isso, nós vamos fazer para os outros campos. Nesse caso, a gente vai incluir aqui o e-mail, claro, né? Porque é um sistema de login, a gente precisa do user e do e-mail. Então, nesse caso também vai ser string, só que aqui no maxLength a gente vai botar o tamanho de 30 e o required true. Depois, vamos botar aqui o password, que todo login tem o seu password. Nesse caso aqui também vamos botar como uma string. O máximo, mais ou menos... Não vamos botar o máximo porque, na verdade, a gente não vai trabalhar com esse máximo aqui. Mas vamos dizer que é um campo, na verdade, aqui em cima, né? Que ele não vai ter max length e vai ser um campo requerido. Por último, nós vamos colocar os tokens, porque quando a gente trabalha com JWT, a gente precisa trabalhar com tokens. Então, nesse caso aqui, nós vamos criar uma outra key chamada token, e dentro de token nós vamos dizer que o token vai ser do tipo string e vai ser um item requerido. Feito isso, a gente não acabou ainda, eu vou botar aqui um timestamp, vou botar aqui vai ser igual a true, e o nome da collection que vai estar persistindo lá no MongoDB vai ser justamente users. Perfeito. Então, até aí, nós criamos aí praticamente toda a estrutura das propriedades relacionadas a esse usuário. Só que a gente precisa incluir algumas coisas aqui, porque como a gente está trabalhando com tokens, com password, então a gente vai começar a justamente trabalhar aí com JWT. Nesse caso aqui, vamos fazer o seguinte. Vamos agora criar alguns métodos que vão ser relacionados justamente com essa questão de criptografia do password, usando aí o JWT. Então vamos começar aqui a criar um método aqui, e vamos chamar de user schema, que é justamente esta variável aqui, que nós declaramos ali em cima, e vamos botar a palavrinha methods. Essa palavrinha reservada methods, ela pertence justamente ao Mongoose. Depois eu posso estar deixando também algumas referências em relação ao uso de methods dentro do Mongoose. Nesse caso, eu estou dizendo que o user schema, que pertence a um esquema do Mongoose, ele vai ter um método. E este método, a gente vai chamar ele de generate auth token. E ele vai ser de maneira assíncrona. Nós vamos chamar ele de maneira assíncrona. Então, deixa eu já criar os métodos, porque a gente vai precisar deles. Um outro método que nós vamos usar é justamente useSchema.pre. Esse pré também, ele é um método que pertence também ao método schema, e eu posso estar
depois está colocando algumas informações em relação a este objeto aí, este método, perdão, que pertence ao esquema. Então vamos botar aqui, daqui a pouco eu já vou explicar para vocês o que esse código vai fazer, o que esses métodos vão fazer. Então vou dizer que é function, vou botar um next aqui, então tá ótimo. E por último, nós vamos criar um outro método, que eu vou chamar aqui de useSchema.statics. Statics também pertence a esse useSchema, né, que pertence a essa propriedade aqui de esquema, e eu vou dizer que eu vou ter um método estático que vai se chamar findByCredations, que ele também vai ser de uma maneira assíncrona. Só que esta função assíncrona, ela vai receber 2 parâmetros, que é justamente o e-mail e o seu password. Ótimo. Então, a gente vai trabalhar aí agora com a elaboração desses 3 métodos. E por último, né, como a gente precisa declarar aqui, deixa eu só já... Porque isso aqui já faz parte do useSchema. Então, a gente vai precisar botar aqui um const user. E eu vou botar assim, ó, mongoose.model user.schema. Isso aqui também está na documentação do Mongoose. E como a gente vai precisar usar este arquivo em outros arquivos, a gente vai estar usando aí o Module Exports. Então, neste caso, eu vou estar exportando este user para ser usado em outros arquivos. Vamos começar primeiramente com este primeiro método. Então, o que ele vai fazer, este primeiro método aqui? Ele vai ser justamente responsável por fazer o hash da senha antes de salvar a classe do modelo user. Então, esse é o principal objetivo deste método. Então, vamos fazer o seguinte. Então, vamos criar aqui uma variável, que nós vamos dizer que essa variável vai se chamar user, e eu vou botar aqui um this, tá? Depois disso, eu vou começar a trabalhar com algumas decisões dentro aqui deste método. Então, eu vou dizer assim, se user estiver sendo, por exemplo, modificado por exemplo, se o password do usuário estiver sendo alterado, é isso que isso aqui quer dizer, então, o que ele vai ter que fazer? User.password, e aí, como é uma função assíncrona, então vamos botar aqui o await. E agora a gente vai começar a trabalhar justamente com o pacote do bcrypt.js. Então a gente vai botar aqui, ó, bcrypt. Note que já vem vários métodos em relação a este pacote. Mas o que mais nos interessa é esse pacote aqui, que é o hash, porque a gente quer fazer um hash da senha antes de salvar este modelo. Vamos botar aqui o hash, e eu vou dizer o seguinte, que a senha deste usuário, ela só vai poder ter tamanho de 8. Por isso que a gente não definiu lá no modelo, beleza? Se tudo der certo, a gente dá justamente aí um next. Beleza. Bom, vamos agora focar aqui nesse segundo método aqui. O que esse segundo método ele vai fazer? Esse método ele vai gerar uma autenticação auth justamente para o user. Porque vocês vão ver que no momento em que a gente for fazer os testes, assim, tipo usando o Postman, ele vai gerar um token que a gente, depois que fizer o login para dentro, né, do sistema, depois que colocar o login e a senha, a gente vai precisar usar esse token para uma determinada API. Então, vamos usar ele aqui agora, tá? Vamos aqui criar novamente uma outra variável chamada user, também uma outra variável chamada token. Só que aqui no token, a gente vai usar justamente o JWT, né? Então, vamos chamar aqui o pacote do JWT que nós usamos lá em cima. Como a gente está trabalhando com a parte de entrar no sistema, então note que a gente basta botar a palavrinha sign, que ela é uma função que faz parte do JWT para a relação de entrar no sistema, né? Então aqui, o que ele vai esperar? Note que ali no ato que a gente abre aqui os colchetes, ele já tá, essa função, ela espera justamente dois ou três parâmetros. Ele espera um payload, que é uma string, um object e um buffer. E é o que a gente justamente vai colocar agora, tá? Então, nesse caso aqui, a gente vai colocar o ID, porque se a pessoa está conectando quando a pessoa está fazendo um login, a pessoa, quando entra, por exemplo, para dentro de um dashboard, por exemplo, aparece o nome da pessoa, as informações do perfil da pessoa. Então, justamente, a gente precisa do ID deste usuário. Então, como no MongoDB, todos os IDs eles são gravados com _ID, então é importante a gente colocar o _ID aqui. Depois disso, a gente vai incluir justamente o name, que no caso vai ser user.name, e por último, o e-mail, que no caso vai ser user.email.
Bom, pegou esses 3 itens. O que a gente precisa agora? A gente precisa do segredo. O segredo vai ser justamente o nosso token, o auth do token. Então, a gente precisa aqui botar aqui como secret. E a gente pode, finalmente, fechar aqui, botando um ponto e vírgula. Como na nossa classe de modelos a gente criou uma key chamada tokens, como a gente pode ver aqui na linha 18, então a gente precisa armazenar esses dados dentro desta key. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar uma outra variável, onde eu vou chamar de tokens. E esses tokens, a gente vai fazer o seguinte, olha, users.tokens.concat e vamos concatenar justamente o token, tá? Ou seja, ele vai fazer um auth token gerado por ou concatenando todas essas informações. Aí ele vai armazenar dentro deste array de tokens, né, que a gente declarou aqui, tá? Feito isso, finalmente, a gente vai dar um await user.save e vai retornar o token. O token precisa ser retornado. Perfeito. Então, isso aqui pra gente já tá direitinho aqui. Só que, em vez de botar aqui o const, a gente vai tirar aqui e vai botar user.tokens, porque, na verdade, esse tokens aqui, ele pertence a este user aqui, né? Perfeito. Então, aqui já tá da maneira como a gente deve fazer. Então, vamos aqui para o último método, que neste caso aqui é o método findByCredentials. Então, o que este método ele é responsável? Ele é responsável por fazer justamente uma pesquisa através de um user por e-mail e também através de user por e-mail ou usando aí também uma pesquisa usando o password. Então, a gente pode fazer esses tipos de pesquisas também. Então, vamos criar novamente aqui a variável user. Como é uma função assíncrona, deixa eu só aumentar aqui a tela. Então, a gente vai precisar de um await. Então, vamos usar aqui user.find. Então, vou botar aqui que, nesse caso, possa ser o e-mail. Se for o e-mail, então a gente joga aí um console.log. Deixa eu só tentar ajustar aqui. Jogando aqui dentro essa variável que nós acabamos de usar ali, que é o user. Beleza. Se o user não for encontrado, o que a gente vai ter que fazer? A gente tem que começar a trabalhar também com algumas validações. Então, a gente pode fazer um throw new exception aqui, para a gente começar também a tratar alguns erros, porque pode acontecer da pessoa tentar fazer o cadastro e na verdade, ali eles não conseguirem encontrar aquele determinado usuário. Então, tem que dar alguma mensagem a respeito disso. Então, vou botar, em vez de ser uma exception, vamos botar um throw new error. Então, nesse caso, a gente coloca uma mensagem de erro e diz o seguinte, ó, login inválido. Beleza. Ou seja, se o usuário se você colocar um usuário que não está cadastrado no banco, ele vai ter que apresentar justamente essa mensagem. Beleza. Se não entrar nesta condição, então qual é o próximo item que tem que ser analisado? A senha, porque às vezes a pessoa lembra o username, mas não lembra a senha, não é verdade? Então vamos lá. Então vamos criar aqui uma variável que eu vou chamar de isPasswordMatch. Ou seja, se a senha bater, né? Então, eu vou jogar aqui um await. E nesse caso, como a gente trabalha com senhas, a gente trabalha com o quê? Com o pacote do bcrypt. Então, nesse caso, a gente vai chamar aqui o bcrypt, de novo. E vamos usar um método que já tem dentro deste pacote, que é um método chamado compare. Ou seja, ele vai buscar lá na base de dados, vai comparar se o que o usuário está digitando ali na senha está comparado com o que está gravado lá na base de dados. Se der certo, ele vai justamente fazer aí a credencial para você conseguir entrar no sistema. Então, vamos usar aqui este método compare. Neste caso, note que este método ele está esperando dois parâmetros. Nesse caso, uma string e um hash. Então, a gente tem que passar justamente essas duas informações. A string ali que a gente vai passar é o password, ou seja, a senha que o usuário está digitando ali na tela. Então, a gente vai botar aqui a palavrinha password e o hash. Nesse caso, o hash está dentro de user.password. Beleza. Feito isso, a gente vai fazer uma outra validação. Da mesma forma que o usuário ele consegue lembrar o login, na verdade é o contrário. Se o usuário, às vezes o usuário consegue lembrar o seu username, seu usuário, mas não lembra a senha. Ou tem usuários que não lembram o seu usuário, mas não lembra... Tem usuários que lembram a senha, mas não lembram o seu usuário. É muito raro isso acontecer, mas é muito mais raro, é muito mais fácil, perdão, de acontecer do usuário não saber a sua senha. Então, como é que a gente vai fazer esse tipo de validação? Da mesma forma que a gente fez com o user. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos criar aqui um if, onde se esse usuário não lembrar a sua senha, se o usuário não lembrar a sua senha, então a gente vai ter que botar também um throw new error também, dando uma mensagem
para este usuário, dizendo que dá um login inválido ou senha inválida. A gente pode até botar aqui senha inválida. E se der tudo certo, se não entrar neste if, a gente vai dar um return de user. E está feito aí a nossa classe do modelo. Caso vocês tenham dúvidas inerentes a tudo que nós desenvolvemos aqui, vocês podem estar deixando suas dúvidas aqui, mesmo no próprio comentário aqui, na parte de baixo aqui do YouTube, que eu estarei disponível a estar tirando e sanando algumas dúvidas para vocês. Caso tenha alguma coisa relacionada a alguma documentação do Bcrypt, ou até mesmo do JWT ou do Mongoose, eu posso estar fornecendo também para vocês. Se esse é um tipo de vídeo que vocês curtam, não deixe de se inscrever aqui no canal, ative o sininho, e cientes de que todas as quintas-feiras, às 11 horas, temos um novo vídeo aqui da série Coding Stuff. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau.